Muito queridos amigos, eu gostaria de falar-vos com o coração e por isso vou tentar falar português. O meu português, que é mais um portunhol, mas vocês perdonarão os muitos falhos que haverão. Eu gostaria de começar com uma cita do grande escritor e polemista uruguaiano Alfonso Galeano, autor do livro As Venas Abertas da América Latina. Ele escreveu também um pequeno livro sobre o futebol ao sol e na sombra. Ele dizia, a fim da Copa do Mundo de 1994, todas as crianças que nasceram no Brasil se chamaram Romário. Não sei se é verdade, mas é muito provável. E isto é um dado concreto. O gramado do estádio de Los Angeles foi vendido em pedaços como pizza, com o preço de $20 a porção. Ele se pergunta, é uma loucura? Uma vulgar e selvagem negociação? Uma fábrica de truques controladas pelos seus padrões? Ele responde, eu sou um daqueles que acreditam que o futebol pode ser isso. Porém, é ao mesmo tempo muito mais do que isso. Como festa para os olhos que contemplam e como alegria para o corpo que joga. Festa para os olhos, alegria do corpo que joga. Um cronista perguntou à teóloga alemã Dorothee Sölle, como você explicaria a uma criança o que é a felicidade? Não, eu explicaria, respondeu ela. Lhe daria uma bola para que jogasse. Festa para os olhos, alegria do corpo são, para Galeano, características do desporto em geral e do futebol em particular. Todos nós, acho, temos experimentado uma vez na vida as grandes emoções do esporte. Alegria, êxtase, desilusão, choro. Todos temos chorado uma vez porque a nossa equipe perdeu a partida. O esporte, o futebol, mas também outros, são capazes de desencadenar grandes emoções. Mas estas características interessam também algo de profundamente humano. E o que eu queria fazer esta manhã, na minha apresentação, é aprofundar exatamente esta dimensão humana do desporte em geral e do futebol em particular. Por que o futebol, o esporte, pode ser e como uma ferramenta, um instrumento ao serviço do desenvolvimento integral das pessoas. Comecemos com o prejuízo, com alguns dados. Todos nós aqui estamos convencidos que o esporte é algo positivo, que é um instrumento de desenvolvimento social e pessoal, um modo de criar comunidades mais integradas, socialmente mais coesionadas, graças à potência que possui o esporte para superar barreiras de língua, de condição social, de religião também. As Nações Unidas reconheceram o papel, o rol, o potencial que possui o esporte para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, os famosos 17 SDG.
Isto é normal. Acho que todos aqui estamos convencidos disso. Não somente, também no recente documento da Santa Sé, Dar o Melhor de Si, o primeiro documento da Santa Sé do Vaticano sobre o esporte, a inclusão é um dos pilares deste documento. Estes três conceitos, não se vê, são inclusão, inspiração e empenho, ou involvement em inglês. Inspiração, porém, é branco e não se vê aqui. Sport for Life, esporte para a vida. Involvement, empenho, o esporte para o cambiamento social e inclusão, esporte para todos, independentemente das condições da habilidade, da capacidade, etc. Então, todos cremos firmemente que o esporte é uma coisa boa, mas não sempre foi assim. Existia, e ainda hoje subsiste, um forte preconceito, um prejuízo anti-esportivo da parte dos intelectuais, como se o esporte não fosse uma atividade séria. Como se fosse uma espécie de droga, o soma, no romance de Aldous Huxley, A Brave New World. Droga para manter as massas num estado de estupidez que as torne facilmente manipuláveis. Alguns pensam que o esporte é uma droga social. Poderíamos recordar aqui o grande filósofo espanhol Ortega y Gasset, que era abertamente hostil ao esporte. Ortega afirmava que os povos necessitam do drama, da épica, como elemento inspirador da vida social. Quando falta a capacidade de inspirar-se com o dramatismo espiritual, orientam-se para as formas mais fáceis de dramatismo dos estádios e do Hollywood, do esporte e do cinema. Para ele, o culto ao corpo que o esporte favorece é realizado a detrimento do espírito. E dizia, hoje se prefere o corpo ao espírito. Não creio que exista um síntoma mais importante na existência europeia atual. O corpo é em si mesmo pueril. O entusiasmo que hoje desperta inundou de infantilismo a vida continental. Ele falava já de Europa como o baluarte da civilização e das grandes ideias. Mas pobre Ortega, ela escrevia isto há 80 anos. Que diria hoje, vendo todo o planeta diante dos monitores da televisão, para assistir a final da Copa do Mundo? Faz um mês. Ou vendo todos os nossos concidadãos, eu incluso, que cada manhã vestem tênis e shorts e saem a correr nas ruas das cidades, ficaria escandalizado. Mas não seria solo, porque há muitos outros intelectuais que partilham este preconceito negativo pelo esporte. E não somente intelectuais, também há tradições religiosas em todo o mundo contrárias ao esporte. A glorificação do corpo não pode ser bom. Há também, em todas as tradições religiosas, uma visão positiva do esporte que é a que eu gostaria de apresentar. Então, façamos um passo atrás e digamos algumas palavras para dizer o que é o esporte. Eu gostaria de dividir o esporte
distinguir o esporte da simples atividade física. A atividade no ginásio é uma atividade física útil para manter-se em forma e, em muitos casos, é parte da rotina de treinamento de muitas disciplinas esportivas. Eu mesmo faço exercícios no ginásio, é uma coisa normal. Mas isso não é esporte. O esporte, como nos ensinou o grande estudioso Johann Huizinga, no seu Homo Ludens, é fundamentalmente jogo. O homem é um animal que joga. Ou melhor, é o jogo a fazê-lo propriamente humano. O jogo pertence àquela categoria de atividades puramente desinteressadas e inúteis, que não são ligadas às necessidades físicas ou biológicas imediatas, que nos elevam acima da pura condição material e animal. O exercício físico nasce como treinamento em função da guerra ou do trabalho agrícola. É assim, os chamados esportes tradicionais, os esportes gaélicos, o esporte basco, a tauromáquia, nascem, o rodeio nos Estados Unidos, nascem como preparação para a guerra, para a caça ou para a agricultura. Mas o futebol, o fato que 22 homens ou mulheres corram em um retângulo de grama atrás de uma bola, não possui nenhuma utilidade em vista da guerra, da caça ou da agricultura. Certamente possui muitos benefícios de ogni tipo. Um jogador de futebol é um supercalculador. Está calculando movimento, trajetória de uma bola. É um supercomputador. Mas, em si mesmo, o futebol é inútil. Perfeitamente, gloriosamente inútil. Ed é o que disse um escritor japonês, Kakuzo Okakura, no seu livro O Zen e a Cerimônia do Chá. O homem primordial transcendeu a sua condição de bárbaro, de bruto, quando ofereceu a primeira grinalda à sua garota. Por quê? Porque as flores não são comestíveis, não são úteis, não servem para nada. E quando ele intuiu, utilizou o que podia fazer do inútil, o homem ingressou no reino da arte. Bem, para mim, o esporte appartiene à mesma categoria. A mesma categoria do arte. A categoria da inutilidade. A inutilidade que nos faz humanos. Gratuidade, uma palavra muito cara a Papa Francisco, é um conceito fundamental, mas devemos introduzir um segundo elemento na equação, é o jogo competitivo. Se quisermos, com um termo grego, poderíamos dizer que é o agonismo. Agonismo significa que quando se joga, se faz para vencer. Que seja xadrez ou uma partida de basquete entre amigos, é necessário um vencedor. E não é ruim isto. Quando eu jogo para vencer. Depois, quando o jogo é terminado, retornamos à vida e os contrincantes tornam amigos. Pode haver adversários no jogo e amigos na vida. Isto é perfeitamente normal. Agon, em grego, é competição. E competição é uma palavra latina que significa cum petere. Petere significa buscar, cum,
juntos, perseguir juntos um objetivo. Qual? A vitória no jogo, mas também os valores além da vitória, a alegria, o prazer de jogar, de participar, competere. Isto é muito importante. Resumindo, temos o esporte que é jogo, ou seja, liberdade, criatividade, espontaneidade, e também competição, ou seja, perseguição de um objetivo, ao qual são submetidos os esforços. Poderíamos exprimir-nos afirmando que o esporte é uma forma de jogo que combina liberdade e regras. Liberdade e regras. Regras que delimitam um espaço, um terreno, o estádio de futebol ou a pista de esqui, um tempo, 90 minutos, e um conjunto de relações. O que você precisa fazer para ganhar. O jogo é livre e determinado. E isto conhecem muito bem as crianças, porque as crianças, quando jogam, inventam as regras. E as crianças prendem as regras do jogo muito seriosamente. Não tente enganar a um menino. E ela disse imediatamente, não vale. Não é assim. Regras e liberdade são as duas componentes que tornam o jogo um elemento característico. Ora, podemos tentar uma visão teológica do fenômeno do esporte? Gostaria de sublinhar que esta é uma tentativa nova, porque, mesmo sendo o esporte um dos fenômenos mais importantes e mais universais em todas as épocas, em todos os continentes, não há estudos de tipo teológico sobre o esporte em si mesmo. Há estudos relativos à sua aplicação moral, aos fatores sociais, mas o que o esporte é em si mesmo, não há. Desde uma perspectiva teológica, podemos dizer que o esporte e o jogo faz com que nós sintonizemos com a radiação de fundo do universo. A radiação de fundo teológica, não física. Por quê? Do ponto de vista das principais religiões, o mundo, o universo, foi criado como um ato puramente gratuito e livre da parte do Criador. O mundo não era necessário. Deus não tinha necessidade do mundo. É pura gratuidade. Por isso, quando jogamos uma partida, seja a final de uma Copa do Mundo ou, como dizem os baianos, uma pelada, como os amigos, uma pachanga em espanhol, tornamos as nossas origens mais profundas como criaturas deste universo criado livremente. Sentimos que o jogo pertence a nós radicalmente, ou melhor, que nós pertencemos ao jogo e, portanto, ao universo. E por isso, não é estranho que nos últimos decênios alguns teólogos tenham usado um esquema lúdico para interpretar a relação entre Deus e a criação, superando o velho esquema mecânico do Deus relojeiro. Deus não é um relojeiro que tem ajustado perfeitamente o mundo. É um Deus que joga como o mundo. E o fundamento para isso é no livro dos Provérbios, no capítulo 8, onde a sabedoria criadora fala dizendo: eu estava como artífice arquiteto ou aprendiz, como criança, junto ao Criador, brincando
ou seja, jogando todo o tempo diante dele, jogando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. Este é o motivo porque o menino Jesus é representado como uma bola na mão, é inspirado nesta passagem do livro dos Provérbios. Deus, portanto, joga como o mundo, não em sentido pejorativo, que esta expressão possui, na linguagem como jogar, como uma pessoa é usá-la, ou abusá-la, mas como fa um pai como seu filho. Um pai joga com o seu filho. Deus não domina a criação, o criado como um analista de sistemas que sabe determinar em todo momento o estado do sistema, mas como um adulto que se abaixa para jogar como uma criança, que prende o jogo seriamente. Esta visão nos permite também de reconciliar a relação entre criação e evolução. Desde uma visão mecanicista, passamos a uma visão aberta, livre, onde Deus joga com as suas criaturas. Eu creio que esta seja a razão última da incrível capacidade que o esporte possui de sobreviver em cada época e em cada cultura, de reinventar-se. Todas as vezes que tem sido proibido o jogo, o desporte, reaparece. Por quê? Porque toca algo de muito profundo da condição humana. Portanto, recapitulando o que foi dito até agora, podemos afirmar que o esporte é uma atividade física, competitiva, não utilitária, com suas regras, livre, que nos conecta com as raízes mais profundas do nosso ser. Conecta-nos com a radiação onda do universo criado, que é livre, aberto e imprevisível. Mas em que modo torna-se um fator de desenvolvimento pessoal? Eu acho que aqui seja muito importante tornar uma distinção da filosofia personalista francesa do siglo passado. A distinção entre ter e ser, que o Concílio Vaticano II recolheu na Constituição Gaudium et Spes. O homem vale mais por aquilo que é do que por aquilo que possui. A grandiosidade da pessoa é medida pela densidade do seu ser, não pela quantidade dos seus pertences. A este respeito, já os gregos distinguiam entre bios e zoe. Bios é a vida biológica, é a simple existência da pessoa. Zoe, as dois se traduzem por vida. Bios, vida, biologia, biografia, etc. Zoe é vida. Mas Zoe é a energia vital, o princípio vital. E assim podemos ter pessoas como um bios muito pobre. É um bios pobre pelas condições econômicas, pela saúde, uma deficiência, mas como uma grande zoe. Bios pobre, grande zoe. É o contrário. Uma grande bios é uma zoe muito pobre. As celebrities, grandes jogadores que ganham muito, mas que têm uma vida pobre. E a sabedoria, a experiência, a moral sólida,
a capacidade de discernimento, de dar um sentido à vida, de tomar decisões, de assumir as consequências, tudo isto está na ordem do ser e não na ordem do ter. Com isto, podemos afirmar que o esporte, a cultura e a arte pertencem à ordem do ser e não à ordem do ter. A prática do esporte faz com que me torne melhor, faz com que eu cresça como pessoa. Mesmo se a minha carteira permanece inalterada. Mesmo se nunca serei um jogador, não irei mais a jogar nos grandes clubes europeus, no Real Madrid ou no Barcelona. O esporte ajuda a desenvolver os próprios valores e potencialidades que nos rendem melhores como pessoas. Certamente, alguns destes valores possuem também consequências no plano econômico, no plano social. Estamos, então, no nível do ter. Mas, em si, o esporte me faz crescer na minha humanidade como pessoa. E por isso é muito bom. Podemos, portanto, estabelecer uma espécie de princípio. O esporte é autenticamente tal na medida em que ajuda as pessoas a serem pessoas melhores, a crescerem na humanidade, a atingir, a alcançar estes objetivos. Devemos dizer também duas palavras a propósito do lado escuro do esporte que Vincent falou na sua introdução. O esporte não faz milagros. E tem também o lado escuro da força. Não tudo é limpo e belo no esporte. No mundo do esporte institucional. O sabemos muito bem. As perversões do esporte, doping, match fixing, corrupção, é tudo a lista que fez Vincent. Mas hoje nós desejamos falar sobretudo do potencial positivo do esporte, mas é bom recordar que também o Papa Francisco, na Conferência do Vaticano, recordou as ameaças para o esporte, a corrupção que ele definiu, o câncer da sociedade e também do esporte. Eu gostaria de dizer que o esporte, as instituições esportivas, ou o esporte praticado, é um bem cultural que precisa ser tutelado, como os monumentos, como o Cristo do Corcovado ou como o Mosteiro do São Bento. São bens culturais e precisam ser tutelados. Também o esporte é um bem precioso que precisa ser protegido. E como os nossos parques, como as nossas praias, é um bem que precisa ser tutelado contra toda forma de corrupção. E Thomas Bach lembrando que o esporte não faz milagros, não é uma religião. Não pode oferecer o sentido à existência, mas somente ajudar. E, finalmente, o esporte educativo, o grande escritor Albert Camus, que foi goleiro do Racing de Alger, em Algéria, dizia que tudo o que ela tinha aprendido na vida o devia ao futebol. Tudo o que sei sobre moralidade e sobre deveres dos homens, eu o aprendi jogando ao futebol. O esporte é uma escola para a vida, e se temos dito que é um
bem cultural e também um bem educativo. Esta é a grande intuição que tiveram os grandes santos educadores, penso São João Bosco, São Felipe Neri, o inventor do oratório, São Leonardo Murialdo e outros que compreenderam o potencial do esporte para educar. Em todo o mundo surgem iniciativas admiráveis que fazem do esporte um instrumento de crescimento pessoal e de inclusão social. Organizações, associações que trabalham nos bairros pobres e que no esporte encontram uma alavança, né? Para começar a doar de novo um senso de dignidade e de inclusão. Como é o que faz a Arquidiocese de Rio de Janeiro e tantas outras instituições seculares, leigas, de outras religiões, de outras confissões. Mas hoje, cerrando a minha apresentação, gostaria de falar de um personagem com o qual eu gostaria de acabar. Que é o padre Pino Puglisi. Don Pino Puglisi é um sacerdote italiano assassinado pela máfia. É o primeiro santo beatificado na Igreja Católica assassinado pela máfia. E por quê? Porque ele começou a lutar contra a máfia, trazendo os meninos da rua, graças ao esporte, ao futebol, levava os meninos, i picciotti, que são o escalão mais baixo da máfia, para fazê-los jogar. Jogar em um ambiente protegido. É o que em Itália chama-se oratório. Oratório não é uma capela, mas oratório na Itália são os campos de futebol que estão perto das paróquias e das igrejas. Uma coisa única no mundo, é um modelo que acho deveria ser exportado. Eu gostaria de ver também campos de futebol, de basquete, de voleibol, perto das sinagogas, das mesquitas, no mundo inteiro. Mas o de esporte educativo, para ele, era isto. Ensinar que no futebol não vale tudo, que existem regras que devem ser respeitadas. Se você compreender que existem regras que precisam ser respeitadas, você poderá compreender que na sociedade, na vida civil, existem também regras que permitem a convivência entre as pessoas. Que vencer roubando não é bonito e não é divertido. Não é divertido. O doping, a partida comprada, pode ajudar a vencer e a obter vantagens econômicas, mas remove a alegria da vitória. Creio que esta seja a grande lição do Padre Pino. Eu gostaria de concluir com estas palavras do Papa Francisco, que dizia num encontro com organizações esportivas italianas: acho que há 3 caminhos para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. O caminho da educação, o caminho do desporto, português de Portugal, é o caminho do trabalho. Isto é, que haja lugares de trabalho no início da vida juvenil, e se houver estes 3 caminhos, garanto-vos que não haverá dependências, nem droga, nem álcool. Por quê? Porque estes 3 caminhos te levam em frente. Não esqueçais isto, a vós desportivos, a vós dirigentes e também a vós homens e mulheres da política, educação, desporto e lugares do trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção.